Olá, muito boa tarde para você. O primeiro Band Cidade Entrevista de 2015 recebe o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, eleito no último dia 17 de dezembro, o vereador que está no seu segundo mandato pelo PHS, hoje destaca suas principais propostas à frente da gestão no biênio 2015-2016 na Casa Legislativa, que retoma suas atividades no próximo dia 9 de fevereiro. Muito boa tarde, vereador, presidente, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade desse espaço, desse importante veículo de comunicação que é a TV Bandeirantes no Band Cidade. Estou aqui à disposição por uma conversa muito franca. Tá certo. Bom, o senhor assume a gestão com um orçamento estimado aí na ordem de 126 milhões de reais. E uma das suas principais metas, né, que o senhor já anunciou aí para a imprensa, é a redução de gastos aí, que deve ficar na ordem de 600 mil por ano. Como é que o senhor pretende, então, fazer isso? Bem, os 126 milhões, que é a expectativa do orçamento para 2015, espero e torço com muito otimismo que consiga executar isso. É sabedor que 2015 é um ano de muita dificuldade, um ano que a economia vai ter muita dificuldade para crescer, torçamos que isso possa ser vencido. Desses 126 milhões, eu tenho praticamente apenas pouco menos de 15% de investimento, ou seja, por aí você tira o quanto é alto custeio da máquina da Câmara Municipal de Manaus. Espero, nesses 2 anos, poder fazer intervenções importantes. Nós temos toda uma questão legal para se seguir, mas a Câmara precisa melhorar rapidamente a questão tecnológica. Quando você melhora a questão de internet e acessibilidade, você melhora a sua interação com a sociedade, porque hoje é inegável a importância dos meios de comunicação via digital, via redes sociais, e hoje nós temos uma dificuldade na internet que eu espero superar, porque o que era ofertado de internet há 2 anos atrás, eu acredito que hoje é melhor. O que era cobrado pela internet há 2 anos atrás, eu tenho certeza que hoje pode ser mais barato, que é que nem a questão do celular. Você compra um celular no início de um ano, quando chega no final do mesmo ano, esse celular já perdeu 30% a 40% do valor. Eu acredito que é isso um dos grandes motivos que nós vamos ver contratos por contratos trabalhando na questão da economicidade. E se nós conseguimos chegar ao final de uma análise com uma economia de 10%, nós conseguimos aí com certeza ter a mais para investimento próximo em torno de 600 a 700 mil reais, que isso é importante para nós fazermos os investimentos que a casa precisa. Bom, a exemplo do prefeito Arthur Neto na prefeitura, que já anunciou aí uma possível redução também da folha de pagamento, por exemplo, mexendo aí com cargos comissionados. O senhor também pretende fazer isso na Câmara Municipal? Olha, a Câmara nesse ponto ela é muito enxuta, certo? Eu acho que no curto prazo eu gostaria de fazer isso mais na questão dos contratos, dos terceirizados que chamam. A questão dos cargos comissionados, nós temos o grosso aos vereadores, que são os cargos nomeados, nós temos os cargos efetivos da casa, por isso que eu sempre defendo a questão da Câmara hoje. Eu acho que não é a questão do concurso público, é sim a realização de um TCCS que atenda do menor para o maior. Nós temos, eu acredito, seria um plano de salários, cargos, plano de carreira, carga e salário, que inclusive hoje tive uma boa conversa com o vereador Valdemir José, que é funcionário de carreira da casa, conhece bem, não tenho dificuldade de ver números, sou economista, então, mas eu tenho a grande responsabilidade de fazer o PCCS que vise atender do menor para o maior. Eu respeito todo o direito daquele servidor que quer incorporar, quer melhorar seu salário, mas eu preciso ser muito responsável, que eu preciso ter uma casa leve, eficaz e que preste um serviço de qualidade para a cidade. Eu acredito que o fortalecimento e valorização do servidor que já aí está supre a necessidade de um possível concurso.
O senhor também fala em fazer algumas melhorias na estrutura da Câmara Municipal, inclusive aí com a ampliação do estacionamento, que seria pequeno. Não é um pouco contraditório o senhor querer economizar e fazer investimentos em obras como estacionamento? Como é que o senhor pretende fazer? Por exemplo, é o seguinte, mas quando você economiza do custeio para investir, isso é ganho, porque eu estou economizando daquilo que está sendo desembolsado regularmente. Se eu consigo enxugar do custeio e oferto para a cidade, porque hoje a Câmara Municipal de Manaus, tanto para os seus servidores e visitantes, oferta menos de 60 vagas, certo? Ou seja, se você for hoje, ou você que já conhece, passa pelo entorno da Câmara, que é colada a um aparelho público, que é uma feira, você percebe que aquele perímetro está numa situação de colapso. Quando eu fiz a proposta e o prefeito Arthur de pronto achou a ideia interessante, comuniquei ontem ao governador José Melo, porque a mini Vila Olímpica do Santo Antônio, o terreno é do governo, o aparelho é do município. Qual é a proposta? E ontem eu tive a felicidade de conversar, e quero ter essa conversa ao longo desse mês, com as lideranças da comunidade, daquela circunvizinhança. E qual é o objetivo da Câmara? O fluxo forte da Câmara é um fluxo que é das 8 às 14 horas. A área que nós estamos pretendendo abrir, em torno de 120 vagas de estacionamento, é uma área que está atrás da trave do campo de futebol, que é uma área ociosa. Ora, porém, a mini Vila Olímpica está bem abandonada. Pois é, aí que vem o lado bom da história. No período de horário comercial, a Câmara precisa das vagas para os seus servidores e visitantes. Quando chegar pela parte da tarde e início da noite, esse mesmo estacionamento será utilizado pelos frequentadores da mini Vila Olímpica. Em contrapartida, por essa cessão, não vai ser doação, vamos apenas ter o direito de uso, a Câmara Municipal de Manaus reformará toda a mini Vila Olímpica do Santo Antônio. Com isso, devolvendo esse importante aparelho de lazer e de saúde para a cidade de Manaus. Aonde é que entra a comunidade e suas associações? No dia a dia, tem que organizar os horários, quem é que usa, não pode cobrar. Você não pode cobrar pelo espaço do campo. Mas nós temos que ter alguém da comunidade, a sociedade civil organizada, ajudando a dar o dia a dia daquele importante aparelho. E após a reforma, a Câmara tem o interesse, juntamente com a Prefeitura, via convênio, de ajudar na sua manutenção. A Prefeitura cuida da parte de iluminação, jardinagem, a Câmara cuida da parte de limpeza e segurança. Porque nós vamos ter uma segurança colada à Câmara, que pode muito bem olhar com carinho também a mini Vila Olímpica, porque não vai ser o primeiro, infelizmente, nem o último aparelho público que é reformado e com poucos dias vai lá alguém picha, vai lá alguém quebra, ou seja, basta apenas um cidadão com espírito ruim para prejudicar milhares daqueles que precisam utilizar. Eu acredito que desta forma, tanto ganha a Câmara no seu período de trabalho, como vai ganhar também a sociedade daquela região, que vai ter o aparelho todo reformado em estacionamento com segurança, porque o importante é que quando tiver aberto à população, a segurança da Câmara também dará continuidade à segurança daqueles moradores e visitantes que vão lá para jogar um futebol, dar uma caminhada, usar a piscina, usar aquele. E esse projeto já está tramitando? Já oficializei ao prefeito para ter todos aqueles trâmites de sessão. O prefeito de pronto gostou da ideia, os recursos são da Câmara, por isso a importância de você economizar o custeio ruim para investir na questão da melhoria, e com isso já startei. Os técnicos da CEMINF já estiveram na presidência da Câmara esta semana, já vão na segunda-feira iniciar o projeto. Eu dei a garantia para o representante da comunidade que não tem perigo
de somente fazer o estacionamento para depois fazer a reforma. A obra começa junta e termina todo mundo junto, ou seja, quando nós formos, se Deus quiser, inaugurar o complexo, inaugura junto com o estacionamento. E já tem uma previsão, uma estimativa de conclusão da segundo obra? os técnicos da CEMIF, a previsão é do início de fevereiro já entregar o projeto básico. Aí nós temos licitação, todos os trâmites. Eu estou esperançoso que ainda este ano a gente devolva, certo, e consiga melhorar o dia a dia, porque nós temos também que melhorar a acessibilidade do cidadão à Câmara. Quando você for à Câmara hoje, você não tem aonde parar o seu carro, você não tem aonde estacionar. Nós temos consciência, pelo período da manhã, entrando pela tarde, nós estamos prejudicando os feirantes lá, porque muitos servidores precisam trabalhar para os seus carros lá e só conseguem tirar o carro depois que termina o expediente. Então, acredito que é uma conquista para todos nós. Tá certo. Então, o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus, a gente faz um rápido intervalo e já a gente retoma então a entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que recebe o novo presidente da Câmara de Vereadores de Manaus, vereador Wilker Barreto. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse agora como que, o senhor já falou aí de algumas das suas principais propostas aí à frente da presidência da Casa. Eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu o caixa da Câmara, que teve à frente, né, a gestão recente aí que está sendo deixada pelo ex-vereador que agora vai assumir como deputado estadual Bosco Saraiva. Olha, eu acredito que eu posso dizer que estou lá há 6 anos. A Câmara, nas sucessivas gestões, vereador Isaac, vereador Bosco, ela tem seus avanços. Eu percebo bons avanços na gestão do presidente Bosco, na questão da construção do memorial da Câmara. Como é que nós podemos ter uma Câmara que não tem história? Certo? Você vai hoje na Câmara, nós temos memorial, nós temos a reforma do nosso auditório, a melhoria das condições da sala de reunião de comissões. Nós temos a questão da licitação do novo restaurante ali da Câmara, ou seja, teve seus avanços. Iniciou a parte da substituição dos equipamentos de informática. Eu assumo a Câmara, iniciou aí com um propósito de continuar com os avanços. O que mais me preocupa é que se eu vou poder contar com essa expectativa orçamentária, se a previsão orçamentária para a Câmara, certo, se esse suposto superávit que nós vamos ter os devidos investimentos, se ele vai realmente se concretizar. Porque se eu conseguir daqui a 2 anos sair e entregar para o meu sucessor uma Câmara, que nós melhoramos e entregamos a mini Vila Olímpica do Santo Antônio com estacionamento, renovamos todos os parques de informática, melhoramos a internet, já estou com sinal verde por parte do prefeito, já conversei com o secretário Luiz Tapajós, e não é um sonho, é possível, é realidade, temos tecnologia para isso. A prefeitura já está avançando muito forte nisso, que é termos uma Câmara que já hoje, a sociedade não sabe, desconhece, mas hoje no plenário da Câmara Municipal de Manaus, no seu dia a dia, você já não usa mais papel. Os projetos de lei são todos alimentados nos tablets que são fixos nas bancadas. E por que não sonhar com uma Câmara que acabe com o uso do papel? Isso requer investimento em tecnologia. Eu espero deflagrar esse convênio com a CEMEF, que à frente está o secretário Luiz Tapajós, que está fazendo um belíssimo trabalho nessa direção, que já iniciou e praticamente concluiu na CEMEF e já está passando para o Inclube. Entregar uma Câmara com o PCCS, do menor para o maior, ou seja, são avanços que marcam uma gestão. Eu acredito que posso, muito pé no chão, coisas muito pontuais, sonhar com entregar uma Câmara mais enxuta, mais ágil e que possa servir à população. E olhando aqui, estando aqui no estúdio,
um grande projeto que dependemos apenas de uma caneta, que é a questão da TV aberta da Câmara. Imagina, nós temos uma TV com uma grade, como tem hoje a TV Justiça, a TV Senado, a TV Câmara, com uma grade da TV Câmara no seu dia a dia. Hoje, nós temos uma grande luta. As leis municipais não são cumpridas em Manaus. Certo? Nós temos leis importantes. Inclusive, vou aproveitar que hoje completo meus 10 dias de gestão à frente da Câmara. Nós temos leis, por exemplo, lei das filas. A gente percebe anualmente os bancos, tanto os públicos quanto privados, com lucros bilionários. E ninguém consegue cumprir a lei das filas de Manaus. Uma outra lei importante, a lei dos biombos. Hoje, o cidadão comum que vai receber um dinheiro, ele conta o dinheiro de costa para todo mundo. É por isso que você é vítima da saída de banco. Porque você é obrigado a entrar numa fila quilométrica, você não sabe quem é que está lá dentro, e você, quando recebe o pagamento ou destroca um cheque, e você é obrigado a conferir, você conta o dinheiro de costa para quem está ali mal intencionado. Alguns bancos cumprem a lei, mas se tivesse o biombo, que é aquela célula que você entra, você tem resguardado a sua segurança. Infelizmente, quantas pessoas já foram assaltadas e infelizmente mortas por causa de um simples gesto de um biombo? Então, por isso que na semana que vem eu vou fazer um convite cortês, espero que nesse primeiro momento cortês, para a FEBRABAN. Vou convidar a FEBRABAN ao lado do PROCON municipal, lá na presidência da Câmara, perguntando de forma muito gentil o que falta para vocês cumprirem a lei das filas e dos biombos. É um dos exemplos da lei de estacionamento que o shopping insiste em não cumprir, aonde está escrito que eu tenho que pagar por aquilo que eu não uso. Agora, já percebeu, e a cidade de Manaus já percebeu, que toda vez que uma lei se defronta contra o poderio econômico, a sociedade perde? Com certeza. Aí é mais fácil revogar a lei do que cumpri-la, certo? Então, são esses desafios que nós temos que enfrentar. Eu espero contar muito com bom senso. Como eu sei que a assessoria dos bancos está nos assistindo, do shopping está nos acompanhando, eu estou pedindo o bom senso deles. Porque se a etapa do bom senso não for aceita, nós vamos usar a prerrogativa que nos cabe como poder legislativo. Nós não vamos abrir mão. Porque se nós temos o compromisso constitucional de legislar e fiscalizar, se as nossas leis não são cumpridas, leis do cidadão não são cumpridas, nós perdemos 50% da nossa eficácia. O que nós não podemos, não se cumpre a lei, então revoga. Não é mais fácil verter a lógica? Não, pelo contrário. É o interesse do consumidor, é o interesse do cidadão. O interesse público não pode sobrepor, o interesse privado não pode sobrepor ao público. Talvez seria necessário criar aí leis, então, mais duras, né? Talvez as leis estejam deixando margem para que elas não sejam cumpridas. Eu fiz uma visita muito receptiva à presidente do Tribunal de Justiça, de Maria Graça Figueiredo. Vou ao Ministério Público, do Dr. Fábio Monteiro, porque a Câmara cria as leis. O Ministério Público é o guardião da lei, ou seja, o Tribunal de Contas julga. Esse tripé é importantíssimo. Eu acredito, vou dar um exemplo, o PROCON, o Código do Consumidor, é uma belíssima lei, só que é multas administrativas. O PROCON faz sua parte, vai lá e multa. Ele tem 10 dias para recorrer. Nesses 10 dias ele está cobrando. Quando ele vai pagar a multa, quando paga, ele paga com o dinheiro do pobre contribuinte. É o que acontece com os shoppings hoje. Você cobra, você aplica 30 mil reais de multa e ele em 10 dias arrecadou 100. Porque ele teve a chance de recorrer e alguém permitiu que ele recorresse e não cumprisse aquela lei. Mas a lei permite o recurso administrativo. O que eu acredito é que é um esforço conjunto, certo?
Quando o empresário perceber que não vale a pena, certo, descumprir leis, e infelizmente empresário só sente no bolso, é triste dizer, mas eu não quero nenhum ato midiático, mas eu acredito que eles só vão entender que a lei das filas e a lei de estacionamento, eu estou dando apenas 2 exemplos de várias leis municipais boas para a cidade, só vai ser cumprida quando nós começarmos a caçar o alvará. Quando a Câmara chegar para o prefeito, por favor, caça o alvará do shopping. E por que isso ainda não foi feito? Porque tem essas etapas, eles recorrem, eles postergam, eles vão usando, que infelizmente tem essas questões jurídicas para não cumprir, postergar e com isso perde a cidade. O parlamento fica enfraquecido, porque subtende aí mais uma lei que não funciona. Só que também o parlamento tem suas limitações. Mas as leis mais duras, por exemplo, se você impor um limite, você pode recorrer uma vez só, na próxima já perde? Pois é, mas nas esferas administrativas, eu não sou operador de direito, sou economista, mas tem os recursos administrativos. Aí você tem, eles postergam, a justiça faz um esforço muito grande, mas imagina o volume de processo. Infelizmente a justiça brasileira acaba sempre tendo muitas brechas. Então, né? o que acontece? A justiça ela é sobrecarregada. É importante deixar bem claro que o Tribunal de Justiça, que eles, nos estacionamentos, ingressaram o pedido à inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a lei, certo? Só que cada caso é um caso, ou seja, o que a gente vai fazer aqui um apelo a esses estabelecimentos, certo, que confrontam o interesse público, nós vamos chamar primeiramente para a conversa. Inclusive, o vereador Álvaro Campelo, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor, já tem um sinal verde, conversando essa semana, nós vamos elaborar a cartilha de leis municipais de caráter de consumidor. E aí é importante da TV aberta, dos meios de comunicações, desse espaço. Você só sabe de uma lei se você tiver conhecimento. Qual é o cidadão que lê Diário Oficial todo dia? Os veículos de comunicação. A lei diz que uma vez publicado no Diário Oficial é lei. Mas quem é que lê o Diário Oficial todo dia? Então, esta cartilha vê, isso aqui é lei, é seu direito, cobre. Tá certo, então. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua presença, vereador Wilker Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, aí no biênio 2015-2016. Muitos desafios pela frente. Boa sorte aí na sua gestão e estamos sempre às ordens. Eu agradeço esta oportunidade, estou sempre à disposição. A Câmara retorna esse trabalho dia 9, com um biênio de muita luta, muito trabalho e discutindo a cidade de Manaus, que a Câmara sempre vai estar de portas abertas aos grandes temas da cidade. Tá certo. Muito boa noite para o senhor e boa noite também para você aí de casa. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 10 para 6 da noite. Até lá, bom domingo.